Boa noite. A paz do Senhor para todos. Estou feliz em poder estar recebendo a oportunidade de falar um pouco sobre Jesus. E eu vou estar lendo com os irmãos em Esther. Esther, capítulo 1. As minhas fotos da igreja sempre saem de boca aberta, chorando, babando. Domingo, então, meu Deus do céu. Livro de Esther, capítulo 1. Passagem bastante conhecida. Vamos falar sobre a vida de Esther, Mardoqueu, rei Assuero, Vaste, Amã, sua família, seus filhos. Esther, capítulo 1, amém? Quem disse amém é BD. Amém? Amém. E sucedeu que nos dias de Assuero, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se ao rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no 3º ano de seu reinado, fez um convite a todos os príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e da Mídia, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o resplendor da sua excelência, grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo, que se achou na fortaleza de Suzã, desde a maior até a menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. As tapeçarias eram de pano branco e de verde e azul, celeste, pendente de cordões de linho fino e púrpura, argolas de prata e as colunas de mármore. Os leitos eram de puro ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro e de pedras preciosas. E dava-se beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o beber era, por lei, feito sem que ninguém forçasse ao outro, porque assim tinha ordenado ao rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vaste fez o banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E o 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Meumã, Bistá, Arbonã, Bigtã, Abigtã, Zetar e as carcas e os 7 eunucos que se viam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vaste recusou de vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, porque o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou ao rei aos sábios que estendiam dos tempos, por que assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito? E os mais chegados a ele eram Cárcene, Setá, Admatã, Tarsis, Imeres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos, que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vaste, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei a rainha Vaste,
mas contra todos os príncipes e contra todos os povos que em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos, aos seus olhos, quando disser: mandou o rei Assuero que introduzisse à sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Aleluia! Essa palavra, ela é bastante conhecida. Passagem da Esté, da rainha Esté. E falar sobre a rainha Esté é falar sobre uma mulher em que a Bíblia relata, logo após que a gente ler um pouquinho abaixo, como é que surgiu Esté na vida do rei Assuero e na vida da Vaste. Como nós acabamos de ler, a rainha Vaste, ela se recusou a entrar na presença do rei quando o rei tinha a chamado. A rainha Vaste, ela estava fazendo um banquete, como nós lemos no capítulo 1, com as mulheres. Do mesmo modo que o rei Assuero estava fazendo um banquete com os homens. Mas nós lemos, e isso me chamou muita atenção, que aquela festa, ela durava 180 dias. Aí eu me lembrei do meu casamento, que quando nós estamos preparando um casamento, a noiva e o noivo, eles já ficam cansados no preparativo do casamento. Porque são tantas coisas que tem que se preparar, os detalhes, a noiva com o vestido, o noivo com o seu terno. Aí a noiva fica preocupada com o banquete que vai ser servido. A noiva fica preocupada com os músicos que vão cantar. A noiva fica preocupada com o pastor que vai trazer a ministração do casamento, para que não seja demorado. Porque, irmãos, no meu casamento foram 4 pastores. 4 pastores. A minha mãe, ela cismou que o pastor dela, que era meu pastor desde pequeno, tinha que fazer meu casamento também. E sabe que no casamento, quem já casou aí, pai e mãe, quando emburca com um convidado, com um pastor, é aquilo mesmo. Você tem que ir. E quem não casou ainda, os jovens se preparam. Porque os pais, eles vão mandar um pouquinho. Amém, Rã? Então, eu fico tentando entender que aquela festa durava 180 dias. Você imagina numa festa 180 dias. Pergunto para você. Alguém te chamasse? Vaste, vem aqui. E aquela mulher fazendo festa com as outras mulheres, ela se recusou de ir à presença do rei. E eu já quero liberar para você uma palavra profética, que às vezes é necessário você ter sensibilidade para ouvir a voz do rei. Porque muitas das vezes o rei te chama para entrar no banquete, mas nós nos recusamos de entrar no banquete do rei. E o mais interessante de Vaste é que eu meio que entendo, e até ouvi, que ela meio que já queria fazer uma revolução de mulheres. Não, eu não vou me encontrar com o rei Assuero. E ela se recusou de ir até o rei. E o rei, muito enfurecido, como nós acabamos de ler, ele pergunta para as outras pessoas que estavam ali perto dele: o que eu faço agora? E assim surgiu um decreto que toda vez que os seus maridos chamassem as suas esposas, elas deveriam vir. E assim a Vaste, ela foi expulsa, ela saiu da vida do rei Assuero. E assim Esté é introduzida na história. O rei, ele manda, assim, os eunucos caçarem moças virgens, moças belas, para que o rei pudesse escolher a nova rainha. E ali, quando os eunucos estão escolhendo, surgem Esté e Mardoqueu. Mardoqueu, tio de Esté. Esté era órfã de pai e de mãe. E Mardoqueu criava Esté. Mardoqueu meio que ficou assim, a palavra de Deus diz que ele meio que não queria deixar que Esté fosse.
E ele falou para Esté: Esté, você vai, Hadassah, você vai. Só que você não pode falar que você é judia. E assim, Esté, ela entra no palácio, ela entra naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres, elas ficaram 6 meses se banhando em mirra, em jasmim, se banhando em tudo que naquela época tinha, para se ordenar, não sei se essa seria a palavra certa, se enfeitar, para que se encontrasse com o rei. E se passando 6 meses... aquelas mulheres começaram a entrar na presença do rei. E aquele homem, ele via que todas as mulheres iam entrando e que nenhuma delas iam assim fazendo aquilo que ele queria. E eu entendo, irmãos, que para nós entrarmos na presença do Todo-Poderoso, nós temos que fazer a mesma coisa. Precisamos nos preparar. Precisamos nos despir de tudo aquilo que não provém de Deus. Precisamos tirar de nós tudo aquilo que nos impede que o Espírito Santo de Deus nos leve até o Pai. Uma pergunta que eu te faço nessa noite: do que você tem se banhado? Como é que você tem se preparado? Porque aquelas mulheres, elas se prepararam para entrar na presença do rei. Aquelas mulheres, elas ficaram meses, dias, horas, se preparando para ter um encontro com aquele homem. E enquanto eu me arrumava para vir para a igreja, eu falava: Senhor, certo, beleza, eu troquei o cabelo, sim. Passei uma maquiagem, ok. Botei um brinco maior do que eu não costumo usar, legal. Por fora, aqueles que me olharem vai dizer: nossa, está ordenada. Mas por dentro, como é que você está por dentro? Como é que você se preparou em casa para chegar na presença do rei? Eu gosto do silêncio, sabe, Marcos? Porque Deus fala no silêncio. E eu pergunto para você: como é que você tem se preparado para se encontrar com o noivo? Sem ser em colocar a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, talvez trocar de cabelo, colocar uma bela joia. Eu não estou falando para você não se vestir bem, não. Mas estou dizendo para mim e para você que Deus está preocupado como é que você é lá fora e como é que você é por dentro. Porque muitas das vezes não adianta você estar bonito por fora, se por dentro, quando você vê alguém passando necessidade, você não ajuda. Quando alguém te pede um abraço, você não dá um abraço. Quando alguém te pede um conselho, você fala assim: ah, mas para que dar o conselho? A pessoa não vai fazer mesmo? Mas nessa noite Deus me chama a atenção e também te chama a atenção para te dizer: Ele está preocupado como é que você tem se preparado. Porque o noivo está voltando. O noivo vem. O noivo vem para buscar uma noiva. Aleluia! Que esteja preparada para se encontrar com o seu noivo. E o mais interessante, que a Bíblia vai dizer, irmãos, não sou eu, a Bíblia vai dizer, que Esté, ela era formosa. E quando o rei encontra Esté, ele fala: é essa. E a Bíblia diz que Esté era bonita, que Esté era uma mulher formosa. Irmãos, tenta imaginar uma mulher formosa, porque naquela época as suas vestes não eram as vestes de hoje em dia. Então você tenta imaginar o rosto de Esté. Pode ser negra, pode ser parda, pode ser branca. Mas vamos tentar imaginar uma mulher bonita. E quando aquele rei encontra com aquela mulher, ele fala: é essa. E o que me chama mais atenção
é que entraram várias mulheres. Mas o noivo, o rei Assuero, ele disse: é essa. Aleluia. Oh, glória. Você imagina você entrando no seu quarto, como diz o pastor Luiz, no Uber, online. Você indo. Você chegou no ponto certo, Deus fala: é essa. Essa é minha noiva. Tá bela, tá formosa. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vim aqui dizer para você que você é formoso. Que você é formosa. E que o noivo está te esperando. Aleluia. E quando aquela mulher, Esther, entra na presença do rei, o rei escolhe ela. Ele estende lá o seu cetro e fala: é você. É você que eu quero. Aleluia. E logo depois, que aquele homem escolhe Esther. Queria que os irmãos continuem se lendo comigo. Esther capítulo 2 ainda. Que diz assim: e assim foi levada Esther ao rei Assuero à casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça. E fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias e fez presente segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. E Esther, porém, não declarava a sua parentela e nem o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara. Porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando criara. Mardoqueu, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram por as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Inquiriu-se o negócio e descobriu-se ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante ao rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Ramã, filho de Amidatã, Agitã, e o exaltou e pôs em seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram: Mardoqueu, por que trapasses o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isso, disse em dia, e não lhes dando ele ouvido, os fizeram saber a Amã, para que verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco, o pôs as mãos sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu a Amã, pois procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero e ao povo de Mardoqueu. E depois que o rei Assuero escolhe Esther, como nós acabamos de ler, Mardoqueu ele descobre uma conspiração contra o rei.
E o rei Assuero, ele ali começa a exaltar a Amã. E Amã, ele fica se gloriando. Ele achou legal, bonito, que o rei tinha ali feito para ele, né? Nossa, o rei tá me bajulando. O rei tá me colocando lá em cima. E fizeram um decreto que todos deveriam se curvar diante de Amã. Mas Mardoqueu, judeu, servo de um Deus vivo, disse: eu não vou me prostrar. E de dia em dia, como nós acabamos de ler, os eunucos, eles percebiam que o único homem, Mardoqueu, não se prostrava diante de Amã. E aqueles homens chegaram para Amã e falaram assim: Amã, tem um homem que ele não se prostra. Todos se prostram, mas ele não se prostra. E Amã quis saber quem era aquele homem, e Mardoqueu, eu gosto de Mardoqueu, que Mardoqueu diz assim: sou eu. Sou judeu, não me prostro, não vou me curvar. Quem é você? Ele tem uma postura linda perante o Senhor. Me faz até me lembrar de Daniel. Não se prostrar diante de qualquer homem, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer aflição. Mardoqueu, ele diz: eu não vou me prostrar. Sou judeu, eu tenho um Deus, e eu só me prostro diante do meu Deus. Aleluia! E aquele homem começa ali uma grande revolução, porque Amã, ele começa a ter ódio, ira da vida de Mardoqueu. A Bíblia vai dizer que Amã começa a trazer uma conspiração contra Mardoqueu e contra os judeus. E o mais interessante é que Deus, irmãos, eu tento ficar conjecturando quando eu estou lendo a Bíblia, e eu fico tentando entender como é que Deus vê as situações. Foi cantado aqui que eu não vejo e não sinto enquanto Deus está trabalhando, mas Ele está trabalhando. Irmãos, quando nós estamos dentro de uma luta, nós não percebemos que Deus está trabalhando. E é tão importante uma vida de oração e de sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, que às vezes no meio da luta, a gente começa a entrar por caminhos que Deus fala: não, peraí, não é esse o caminho. Para onde você está indo? A luta... Tem um louvor que diz que a luta, a aflição, ela não é para te matar, mas ela é para te fortalecer. Que é na luta e na aflição que você cria maturidade. Maturidade em quê, Ana? Maturidade espiritual. Para entender que Deus está em todos os propósitos. E que na luta, você também precisa entender que Deus está no controle. Aí eu me lembro da passagem dos homens dentro daquele barco. E o barco, a tempestade, indo para lá e para cá. E aqueles homens dentro daquele barco, eu fico tentando entender. Aqueles homens dizendo: meu Deus, cadê Jesus? Cadê? E Jesus dizendo: eu estou aqui. É só me clamar. Aí eu também lembro da passagem de Moisés. Depois de tudo que aconteceu com aquele povo diante do Mar Vermelho, Moisés começa a clamar: Jesus, Jesus. E Deus diz: Moisés, toca nas águas. Por que clamas a mim? É só você tocar nas águas. Aleluia. E tem dificuldades que você precisa entender, que você precisa agir. A Bíblia fala que precisamos vigiar e orar. E tem situações que você precisa vigiar, orar e fazer a sua parte. Essa semana eu tenho um irmão de 16 anos, né? E ele está afastado do caminho do Senhor. E na segunda-feira ele foi para a igreja. Ele tem 16 anos. E ele quer muito trabalhar, né? E ele falou para mim assim: Ana, eu fiquei o culto inteiro dizendo: Deus, abre uma porta de emprego. Abre uma porta de emprego.
abre uma porta de emprego. Abre uma porta de emprego. E eu falei, e aí? Ele, tô esperando. Irmão, quando foi na terça-feira, uma porta de emprego se abriu pela vida dele. Aí, eu tenho meio esse negócio com Deus, eu falei pra ele assim, você encheu tanto o saco de Deus no culto. Deus falou assim, pelo amor de Deus, abre uma porta de emprego para esse menino que eu já não estou aguentando mais. Abre uma porta de emprego para ele. E por que eu estou te contando essa experiência? É que às vezes você precisa ser insistente, ser constante. Eu aprendo muito com o pastor Luiz e a pastora Marielle. Eu era uma pessoa muito inconstante. Eu começava algo e eu não terminava. Era curso, era alguma coisa no profissional. E Deus falava assim, como é que eu vou te abençoar se você é inconstante? Se você no meio do caminho você para. Como é que eu vou mostrar para você, Vitor, a minha grandeza, se você não é constante em mim? Aleluia! Como é que eu vou te dar algo, se você não é constante naquilo que você me pede em oração? Hoje você ora, amanhã você não ora. Aleluia! Hoje você me pede, amanhã você não me pede mais. Ana insistiu para ter Samuel. Aleluia! Ela insistiu e eu sempre digo que quando ela entendeu o propósito de Deus, Deus falou assim, agora eu vou abrir a madre dela, porque ela entendeu que Samuel vai ser gerado para trabalhar para o meu reino. Eu quero te dizer uma coisa para você nessa noite. Você precisa entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Você precisa entender o para que você foi chamado. Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? Aleluia! Estamos numa época que as pessoas ficam muito perguntando, para que eu nasci? Para que eu estou vivo? Eu te digo nessa noite, povoar o reino de Deus. Você foi gerado. Você nasceu. Como Jesus, como Deus disse para Jeremias, eu te conheço desde o ventre na sua mãe. Você tem um propósito em mim. Aleluia. E eu pergunto para você nessa noite, qual é o seu propósito? Para que você veio nesse culto hoje? Eu sei que você veio para ouvir, mas depois de ouvir, o que você vai fazer? Qual vai ser os frutos que você irá produzir? O que você vai produzir depois daqui? Aleluia! E depois que Mardoqueu, ele não se curvou perante Amã, aleluia, a mãe lhe disse, então vou fazer uma forca para Mardoqueu. E eu acho tão interessante e linda essa parte de Esther. É porque aquele homem, ele começou a conspirar contra a vida de um homem de Deus. Aleluia. O posicionamento de Mardoqueu gerou grandes coisas. E quando Mardoqueu descobriu que a mãe iria destruir o povo judeu, Mardoqueu chega para um dos eunucos e fala, olha, fala para Esther que tem um homem conspirando contra o povo de Deus. Que ele está fazendo uma forca. Que ele vai matar todos os judeus, porque eu não me curvei perante ele. E o mais interessante é que Esther diz assim, olha, mas tem muitos dias que o rei, ele não me chama. Tem 30 dias que o rei não me chama. Como é que eu vou chegar na presença do rei se ele não me chamou? Não tem me chamado? Aí o Mardoqueu entende que Esther estava dando desculpa. Ele diz assim, olha, fala para ela que ela é judia. E se ela está achando que o mandato também de morte não vai servir para ela, vai servir para a casa do seu pai. E Estela diz assim, então fala para Mardoqueu, para o povo jejuar e orar pela minha vida.
que eu aqui dentro também vou orar e vou jejuar para entrar na presença do rei. E chegando os dias que Esté pediu para orar e jejuar, Esté, ela se encontrou com o rei. E a história vai dizer que o rei, ele atende o pedido de Esté. E eu lendo essa passagem, eu falava, Senhor, o rei chamou Vaste, e Vaste não obedeceu. A Esther, com todo o seu medo, ela foi ao encontro do rei. E o rei atendeu ao seu pedido. E eu falava, Senhor, a obediência, ela gera milagres. Porque a Esther obedeceu Mardoqueu desde o princípio. Mardoqueu pediu para ela nunca dizer que ela era judia e ela sim fez, obedeceu Mardoqueu. Mardoqueu pediu para ela lutar pela vida do povo e ela lutou pela vida do povo. E ali aquela mulher, ela chamou o rei, ela pediu o rei para que chamasse Amã, para que fizesse um banquete. Amã ficou tão feliz porque Esther chamou ele para fazer um banquete junto com o rei. Aquele homem, irmãos, ele tinha uma soberba, ele estava tão engrandecido com o seu próprio eu, que ele achou que ele ia colher os frutos da sua maldade. Mas o Senhor estava trabalhando e o Senhor estava vendo sobre a vida do povo, sobre o povo de Esther e sobre o povo de Mardoqueu, sobre os judeus. E quando, pela primeira vez, Esther fez aquele banquete, eu entendi quanto aquela mulher era sábia, quanto aquela mulher era inteligente. Irmão, eu sou uma pessoa muito ansiosa e falo demais. Então, se fosse eu, na primeira oportunidade, eu falado, olha só, rei, esse homem aí quer matar o povo judeu, quer me matar, quer matar todo mundo, está conspirando. Mas o que me chama mais atenção é que ela não falou nada. Ela ficou quieta. Ela fez aquele banquete, ela chamou aquele homem, ela chamou o rei. Ela esperou. E quando foi na segunda oportunidade, o rei perguntou para ela, e aí? Ela, não, quero fazer outro banquete. Primeiro que hoje em dia as coisas estão tudo cara, né? Não tinha nem oportunidade de fazer um outro banquete. Na primeira mesmo eu tinha entregado, como eu acabei de falar. Mas aquela mulher, ela foi sábia. E Deus falava comigo, filha, será que muitas das vezes nós temos sido sábia, prudente? Será que você sempre espera a oportunidade certa de falar, de agir? Ou você dá com os burros nas águas, como tem um ditado? E aquela mulher, ela começa a preparar um segundo banquete. E no segundo banquete, quando o rei pergunta para ela, Esther, o que você quer? Ela fala, tem um homem conspirando contra o meu povo e contra a minha vida. E o rei pergunta, mas é quem? E ela fala, Amã. Amã tem conspirado contra mim, contra a vida da minha família e contra a vida do meu povo. E eu estou aqui. E eu fico tentando entender, fiz 2 banquetes, chamei esse homem para saber o que o Senhor pode fazer pela minha vida. E assim aquele homem, o rei, Amã, como diz a Bíblia, fica nervoso, desesperado, porque ele entende que mexeu com o povo de Deus. Mexeu com o povo errado, como dizem. E eu quero perguntar para você nessa noite, será que você salvaria o seu povo? Será que você tem salvado o seu povo de um decreto de morte? Quantas vidas mortas estão lá fora? Nós estamos salvando o nosso povo. Hoje nós temos somente salvado a nossa vida, a nossa família. Aqui é uma palavra meio ao contrário que eu quero dizer para você.
Aquela mulher, ela estava salvando a sua vida e a sua família. E será que nós estamos salvando o nosso povo? Talvez realmente uma palavra que dê sono. Porque é uma palavra de reflexão. É uma palavra que Deus te pergunta se você está povoando o céu. O que você tem feito? Eu gosto sim de trazer uma palavra vivalista. Mas quero te dizer que o rei está voltando. E eu quero te dizer mais, que das suas mãos vão ser cobradas sangues. Quero te dizer que os jovens do tráfico, as prostitutas, os transvestis, vão ser cobrados da minha mão e da sua mão. Eu não posso dizer para você que tem casa, carro, que eu também quero. Mas venho nessa noite dizer para você o que você tem feito para o reino. Para e pensa. Quem é que você tem salvado? Também serve para mim, irmãos. Qual é o seu posicionamento diante do céu nessa noite? O que você tem feito diante do reino? Já falei para você nessa noite que beleza exterior não conta a salvação. Ter as melhores roupas, sapato, cabelo, unha feita, não conta. O que conta é as suas mãos. São as suas lamparinas. Será que elas estão acesas? De azeite? Mas também quero te dizer que o vaso, se tiver quebrado, Jesus, ele faz de novo. E é esse Jesus que está aqui nessa noite. Eu quero convidar você a se colocar de pé, a começar a fazer uma reflexão do seu vaso, se desprender do sono, de tudo, e pergunta a você nessa noite, como é que está o seu vaso? Como é que está a tua história?